Então, vamos iniciar nossa aula hoje. Primeiramente, boa noite a todos. Aula de administração de materiais e logística, né? Semana passada, vamos rever algumas coisas da semana passada. O que nós fizemos semana passada? Semana passada, nós falamos a respeito do plano de ensino e fizemos uma avaliação geral. Fizemos aí um aulão geral de todo o conteúdo que a gente vai ver ao longo do semestre, certo? Então, nós vimos alguns pontos, eu passei para vocês, a gente conversou, fez uma discussão, assistiu um videozinho lá, de alguns pontos que a gente vai discutir, vai discorrer ao longo do semestre, certo? Então, foi uma aula mais de apresentação da disciplina, de como é que vai funcionar a prova, trabalho, como é que vai funcionar o semestre, as aulas e as atividades. Ao final da aula de hoje, já está lá no AVA, só que só será liberado no final da aula o questionário pós-aula, ok? Esse questionário você responde com o material da aula, que é o material que eu postei lá no pré-aula, tá? O que tá lá vai ser o que a gente vai discutir aqui hoje. Às vezes pode não dar tempo da gente discutir todo o conteúdo, mas ele já vai estar lá, então você pode consultar que dá para responder tranquilamente, ok? Muito bem. Lá também já está disponível para vocês o livro da referência bibliográfica que nós vamos utilizar. Eu vou fazer um compartilhamento de tela e vou mostrar aqui para vocês lá na biblioteca virtual, tá? Deixa eu só abrir aqui a biblioteca e pegar o livro para vocês. Aqui, ó. Eu já vou aproveitar e mostrar dois livros. Ai, um minuto, que aqui o computador tá meio lento. Essa aqui é a biblioteca virtual minha, tá? Esse aqui, ó, esse é o livro de informática básica que a gente vai usar. Amanhã eu vou mostrar esse livro para vocês melhor, beleza? Mas hoje eu vou mostrar para vocês o livro que eu tirei por base da nossa aula hoje e vou tirar as próximas aulas também. Galera, esse livro é muito bom mesmo. Certo? Só um minutinho aqui que ele vai abrir. Vamos ter um pouquinho de fé. Esse livro é muito bom e ele é completo, traz toda a parte teórica, traz toda a parte prática e ainda traz algumas questões, tá, que a gente pode até utilizar durante a aula. Inclusive, essas questões de finais de capítulo são questões que serão respondidas por vocês também, tá? Já de antemão eu já aviso que tem aula que vai ser exercício desse livro, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, eu não sei se está dando para vocês verem certinho aqui, galera, nesse livro. Ele inicia com logística, tá? Senhor. Ele inicia com logística. Mas a nossa disciplina, ela não inicia com logística, ela inicia com compras e depois estoque. Então, a gente vai iniciar com aqui, ó, armazenagem e controle, recursos patrimoniais. A gente vai iniciar do final do livro para trás, tá? O nosso início está aqui, ó, recursos patrimoniais, certo? Lá no capítulo 7. A gente vai falar sobre recursos patrimoniais, classificação, codificação e a gente vai falar um pouquinho sobre depreciação. Para hoje, galera, hoje é uma aula totalmente específica, onde eu vou falar sobre tudo o que nós precisamos saber. Porque vocês estão vendo que recursos patrimoniais está lá no finalzinho do livro, mas eu trouxe ele para o começo. Por quê? Porque aqui a gente já vai falar sobre a questão dos recursos da organização, o que são recursos patrimoniais, o que são recursos tangíveis, intangíveis, e como é que funciona a questão da depreciação, a classe, para depois a gente verificar o que é um estoque, como é que é uma demanda logística, como é que funciona a cadeia de suprimentos. Então, primeiro nós vamos estudar o que essa organização tem, o que ela possui de recurso patrimonial. Então, olha só, esse capítulo, eu vou abordar ele inteiro na próxima aula, na semana que vem. Tá? Esse capítulo eu vou abordar ele inteiro na próxima aula, que é semana que vem. Beleza? Para hoje, eu vou fazer uma visão geral de todo esse livro, inclusive de todos os conceitos que a gente precisa para poder definir recurso patrimonial. Inclusive, hoje eu já vou falar para vocês a questão do custo, do estoque, como é que funciona. Eu já vou dando algumas pinceladas.
com base nesses capítulos do livro, tá? Então, o material da aula de hoje, o que eu fiz? Eu li o livro inteiro e fui selecionando os principais conceitos, certo? Esse livro é um livro muito bom, tá? Vocês podem estudar por ele tranquilamente, ele possui uma ótima base e ele é um livro básico de mesa para quem vai trabalhar a questão da cadeia logística e dos suprimentos, certo? Eu queria mostrar a capa dele para vocês, mas eu não estou achando a capa. Mas tudo bem. Sendo assim, eu já disponibilizei o link desse livro lá na biblioteca virtual, já coloquei lá no ambiente virtual de aprendizagem. Quando você entrar lá na segunda semana, lá em referência, é só você clicar que já vai abrir direto esse livro. O material da aula de hoje, eu também separei algumas partes e está separada por capítulo, tá? Algumas definições que eu peguei do livro estão separadas por capítulo. Dentro do material, não tem apenas só esse livro, beleza? Eu também peguei outros materiais e fiz a inclusão, porque tem muitos materiais bons que dá para a gente poder fazer essa inclusão na hora da aula. Muitos artigos bons, muitos outros autores excelentes sobre esse conteúdo. Então, eu mesclei tudo isso e coloquei para vocês. Está disponibilizado esse material lá quando você clicar em pré-aula na segunda semana de aula, ok? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês para que nós possamos iniciar a nossa disciplina. Então, galera, olha só. Aqui está o nome do livro, então, que nós tiramos por base a aula de hoje. Administração de materiais e logística e ainda recursos patrimoniais, né? O livro é do Hamilton Pouso, da editora Atlas, certo? Aqui, olha só. Vamos navegar por um mundo hoje onde nós vamos apresentar vários conceitos para vocês. Todos esses conceitos estarão presentes nas nossas avaliações e também nas nossas atividades. Então, por isso, eu trouxe eles logo para a primeira aula, tá? Já para eu fazer uma explanação bem geral, mas totalmente conceitual, porque quando eu for puxar esse conceito, por exemplo, eu estou falando sobre recurso patrimonial, mas eu precisei falar de logística empresarial, eu vou falar logística empresarial. Você já sabe o que é, tá? Porque a gente já passou por esse conceito. Mas lá na frente, quando a gente for abordar logística específica, a gente trabalha tudo. O que é logística empresarial, qual que é a função, para que serve, qual é o objetivo, como é que ela interfere, como é que ela funciona, tá? Qual que é a forma de trabalho da logística empresarial. Por enquanto, eu vou trazer só algumas concepções para a gente poder iniciar os nossos trabalhos nesse semestre, ok? Quando você pegar lá na primeira e na segunda página desse livro, está lá logística empresarial. Aí o livro vai definir como sendo todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto da aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. Galera, você viu que a definição é uma definição muito abrangente. Ah, professor, tem esse conceito lá na sua prova. Como é que eu vou identificar se esse conceito é correto ou não? Analisem comigo. Logística empresarial. Quando ela está sendo classificada como empresarial, eu estou abordando essa logística num contexto que é totalmente genérico e abrangente para toda a organização. Eu não especifico qual é o ponto em que essa logística está trabalhando. Por exemplo, se ela é interna, se ela é externa, ou se ela é uma logística reversa, ou se ela é uma logística de estoque. Eu estou falando para você que ela é empresarial. Então, eu estou abordando ela num conceito totalmente genérico. Então, para eu saber o que ela trabalha, ela vai trabalhar com o quê? Com a movimentação de todas as atividades. Quando a gente fala logística, nós estamos falando de conceitos relacionados à movimentação, certo? Tanto a movimentação interna quanto a externa, quanto a movimentação que a gente fala reversa, que usa sustentabilidade, quanto movimentações
de informações, de pessoas, mercadorias, produtos, enfim. Quando a gente fala logística, a gente fala de movimentação. Essa movimentação, galera, ela vai trabalhar de forma que, se ela é empresarial, eu estou referindo a toda a movimentação dentro da organização e fora dela. Então, eu vou classificá-la como empresarial quando eu trabalho desde a aquisição da matéria-prima até o produto final, até a satisfação do meu cliente. Isso seria uma logística empresarial. Um conceito totalmente genérico. Ela vai abordar desde a aquisição da sua matéria-prima até passando por todo o processo produtivo, a entrega do produto para o seu cliente. Beleza? Isso seria uma logística empresarial. Envolve nesse processo as questões de compra de material, que seria a aquisição da matéria-prima, chegada de material, processo produtivo ou processamento do material, despacho de material, né? A parte de fretagem, a parte de entrega, despacho ficou uma palavra muito feia, né? Não posso usar essa palavra. A parte de entrega do material e toda a cadeia de informações, certo? Toda a movimentação de informações, toda a movimentação de estoque, tudo que se refere a movimento dentro da empresa. Então, essa logística empresarial, ela aborda todo o contexto desta movimentação, informações, pessoas, materiais dentro da organização. Qual que é o propósito? É providenciar níveis de serviços adequados ao cliente, a um custo razoável, que gere menos desperdício, que melhore a flexibilização da matéria-prima, que melhore o produto, que melhore o processo produtivo e que permita que você tenha uma redução do desperdício e um aumento do seu valor de venda. Esse é o processo de logística empresarial. Então, galera, quando a gente trabalha isso, eu estou trabalhando desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto final. Imaginem que eu sou, e como não precisa nem imaginar, eu sou um engenheiro e estou trabalhando numa obra, certo? Para que o material chegue na obra a tempo, eu tenho que fazer essa compra com uma certa antecedência, eu tenho que fazer essa aquisição do meu tijolo com uma certa antecedência. Então, desde a aquisição desse tijolo até a chegada dele lá na minha obra, como é que eu vou distribuir esse tijolo dentro da minha obra? Não preciso de uma movimentação, de um planejamento? Logística. Aí depois de tudo pronto, passada todas as etapas, eu tenho que entregar isso, né? O consumidor vem receber. Então, isso é uma logística empresarial, todo esse processo de compra e trabalho, certo? Dentro dessa cadeia, daqui a pouco vocês vão ver que essa logística empresarial, ela subdivide em algumas áreas, tipo interna, externa, reversa, estoque, mas por enquanto fique o conceito de empresarial, que gerencia todo o processo de movimentação dentro da organização, ok? Deus é Pai. Aí. Aqui eu coloquei um texto, até eu carreguei bastante o slide com alguns textos para vocês, no sentido de vocês observarem alguns detalhes importantes. O que acontece? A logística empresarial, ela vai tentar prover um melhor nível de rentabilidade no processo do atendimento do mercado e na satisfação completa do cliente. Assim, galera, eu tenho que verificar não apenas questões de movimentação de mercadoria, de produto, de estoque, eu tenho que verificar a movimentação da informação, porque essa satisfação completa do cliente, ela vai ser gerada a partir daquela análise que nós estudamos, dentro dos processos de qualidade, mas que vai me entrar como em forma de quê? De informação. Essa movimentação dessa informação entra dentro da logística empresarial, certo? Com retorno garantido ao empreendedor através de planejamento, organização, controle, lembrando para vocês que
planejamento sempre trabalha em parceria, junto, perto, um do lado do outro, do controle. Aí nós lembramos da nossa aula do semestre passado, onde nós falamos que pense que para planejar você tem o quê? Um prazo maior. Você tem planejamento a longo prazo. Quando esse prazo vai reduzindo, você tem que controlar. Lembrando que os dois sempre vão trabalhar juntos, certo? Se o tempo for muito curto, se for um curtíssimo tempo, você tem muito mais controle do que planejamento, ok? Então, você vai fazer o quê? Você vai, através de um planejamento, de uma organização e controle, verificar as questões referentes a processo produtivo ou programas de produção, situação de estoque ou armazenagem, como é que vai funcionar a entrega desse produto, como é que vai funcionar a logística de entrega, certo? Serviços com fluxos facilitadores do sistema organizacional e mercadológico. O que eu posso utilizar de ferramenta que facilita a entrega do produto, que facilita o estoque do produto, ok? Então, essa questão da logística é uma questão que ela é vital para a empresa. Por isso é tão importante nós entendermos o conceito de logística empresarial. Dentro desse processo, a gente vai ver que existem os bens, os patrimônios que a empresa possui. A compra de um patrimônio, a compra de uma máquina, a compra de um equipamento, depende de um processo logístico. Porque eu vou depender de uma certa demanda para eu fazer uma aquisição e começar a planejar. E planejar eficientemente quando eu preciso dela, qual é o meu tempo de espera, qual é o meu tempo de chegada, qual é o meu tempo de instalação, o treinamento adequado para o uso dessa máquina, certo? E como é que ela vai começar a ter um rendimento eficiente dentro do processo produtivo. Então, tudo tem que ser planejado dentro de uma cadeia chamada logística empresarial, que é o que controla todos esses fluxos, certo? Então, essa logística, ela trata de atividades de movimentação, de armazenagem, de informação, de estoque, de cadeia de processos, na aquisição da matéria-prima até o ponto final, até onde vai finalizar a minha entrega, certo? Isso, galera, é muito importante. Por quê? Porque se você tem uma falha na cadeia logística, você vai ter uma falha em todo o seu processo produtivo. Lembra que planejamento é a longo prazo? Então, eu planejei que eu faria a instalação de uma mecanização robótica dentro da minha fábrica de corte de cerâmica. Aí eu cheguei e falei, como gestor, eu preciso dessa máquina dentro de 90 dias instalada e funcionando. A compra já foi efetuada, tudo foi feito. Cheguei para o fornecedor e falei para ele, em 90 dias eu preciso da máquina. Aí ele falou para mim o seguinte, olha, eu vou garantir que a sua máquina chega em 80 dias. Falei, beleza, tranquilo. Eu preciso para 90, mas o fornecedor me falou que com 80 ele entrega. Tá dentro do prazo, não tá? Beleza, eu tenho 10 dias de carência. Fiz todo um planejamento, planejei um treinamento, replanejei o layout para a chegada dessa máquina, porque lembrando que como eu trabalho movimentação, eu trabalho layout, refiz o fluxograma da minha fábrica e estou aguardando. Passou 80 dias, nada da máquina chegar. Passou 85 dias, nada da minha máquina chegar. O meu planejamento está com 5 dias de sobra, porque eu preciso dela para 90. Pergunto. Tá dentro do prazo? Beleza. Dentro do prazo. Agora, tá dentro do prazo estimulado pelo fornecedor? Não, porque ele me falou, ele me garantiu, através de uma documentação, que chegaria com 80. Mas teve um atraso. Compreensível, porque eu preciso para 90. Deu 90, não chegou. Deu 91, não chegou. Deu 95, não chegou. Chegou com 96. Eu tive um atraso de 6 dias. Aí eu tenho que sentar e verificar se esse atraso foi realmente um atraso que me gerou
prejuízo, me gerou retrabalho e atrasou toda a minha cadeia. Isso é planejamento de logística empresarial. Existe uma ferramenta que chama-se Diagrama PERT-CPM. Depois, deem uma olhadinha lá na minha rede social, lá no Instagram, que tem uma postagem sobre Diagrama PERT-CPM. O que o Diagrama PERT-CPM faz? Você calcula qual é o tempo que aquela atividade precisa para ela ser executada, o que acontece se houver atraso. Porque você vai traçar o caminho crítico, que é o quê? A pior situação possível, que não pode haver nenhum atraso. Isso faz parte do planejamento e tem relação direta com a logística da empresa, certo? Um ponto importante dentro da logística empresarial, que vocês façam uma observação no caderno de vocês, é o seguinte: é necessário que vocês avaliem muito bem os fornecedores, certo? É necessário que vocês avaliem muito bem os fornecedores. Tem que ter uma lista completa dos fornecedores, tem que ter uma lista completa dos fornecedores que vão te entregar dentro do prazo, certo? Tem que ter uma lista completa de quais fornecedores têm aquele produto, qual que é a disponibilidade. Você monta um checklist para verificar, ok? Deixa eu ver aqui o chat. Atrasa todo o processo, pois já houve um planejamento com prazos, confiando no prazo em que o vendedor garantiu. Isso mesmo. Então, no nosso exemplo, atrasa todo o processo. Se eu atraso todo o processo, eu começo a ter o quê? Um déficit que vai me gerar um prejuízo no final, certo? Porque aí, galera, seria muito mais fácil eu fazer o quê? Eu, como fornecedor, avisar para o meu cliente, olha, dentro do prazo, eu não consegui entregar do prazo que você precisa, tá? Então, tomar muito cuidado na escolha dos fornecedores para que não afetem a cadeia logística. Mas, atualmente, galera, essa questão das entregas, elas têm sido muito eficientes. Os fornecedores, as empresas, tudo mais, fornecedores de matéria-prima, têm prezado muito pela qualidade do serviço. Então, você tem todo um desenvolvimento, todo um trabalho de logística, de planejamento, de controle, de forma eficiente. Certo? Beleza? Muito obrigado pela participação. Continuemos. Aqui, galera, eu coloquei uma figura que está lá dentro do livro do Hamilton. Inclusive, eu utilizei essa figura até ontem na aula dos meninos da engenharia. Você tem aqui matéria-prima, você tem aqui sistema de transporte, logística de transporte, indústria, processo produtivo, processo de transformação, saída do produto. Certo? Matéria-prima. Beleza. Nós temos 3 matérias-primas. Nesse caso, essas matérias-primas são matérias-primas que são perecíveis. Então, o processo da cadeia logística, a movimentação tem que ser muito rápida, porque esse material ele é perecível, ele perde com facilidade em pouco tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e o processo tem que ser muito rápido. Aí, galera, olha só aqui. Aqui nós temos um caso que é extremamente importante. Sistema de transportes. A escolha do sistema de transporte que você vai utilizar é totalmente importante. O nosso sistema de transportes... Olha, daqui a pouco a nossa chamada vai ser encerrada e eu mando para vocês novamente o link lá no grupo, tá? O nosso sistema de transportes, ele é muito voltado para o sistema rodoviário, certo? Só que tem materiais que a gente não consegue transportar no sistema rodoviário por causa da quantidade de tempo que esse material perde. Se eu tenho um investimento no transporte pelo rodoviário de um material que é perecível e eu preciso investir no meu transporte para que ele conserve mais tempo, o preço do frete aumenta muito, certo? É a economia de escala e a economia de distância, varia de acordo com o peso da carga e a distância que vai ser levada. Então, às vezes, eu posso utilizar um outro sistema de transporte que seja mais eficiente. Aqui nós temos o aeroviário, o rodoviário, o aquaviário, feito através das embarcações, e o ferroviário, através de uma linha férrea. O que acontece? Se eu preciso que a carga
Se a carga for uma carga mais leve e com um tempo mais rápido, eu vou mandar para o aeroviário, então vou precisar de um aeroporto de cargas. Se eu consigo transportar essa carga tranquilamente, eu não tenho um tempo tão variável assim, eu não preciso de um tempo tão curto para uma carga perecível, eu posso utilizar um sistema rodoviário, certo? Se essa carga é uma carga mais pesada e ela vai ser transportada a longo prazo, eu não tenho problema em transportar, em chegar porque vai perder, eu posso utilizar o sistema aquaviário. Se for uma carga muito pesada, é recomendável que utilize a linha férrea, sistema ferroviário. E isso daqui influi diretamente onde? No tempo da nossa logística, certo? O tipo de carga influi na tomada de decisão no transporte e no sistema de transporte utilizado dentro da cadeia logística, da logística empresarial. Olha só, aqui está a nossa indústria. A nossa indústria precisa desse produto, certo? Para eu utilizar o sistema rodoviário, talvez eu precise de um frete, ele seja talvez o mais recomendado por conta das questões de transportes, porque nós temos muitas rodovias, e a gente garante que esse produto seja transportado de forma adequada e vai chegar de forma íntegra dentro da sua indústria. Então, eu vou utilizar um sistema rodoviário. Lembrando que aqui eu tenho que acrescer o quê? Valores de quilo por quilômetro, valores de pedágio, manutenção do veículo, certo? E tempo de processo. Deixa eu ver o chat. Uma pergunta. Qual o meio de transporte desses demonstrados o mais ágil, mais em conta? Depende, eu não posso te afirmar isso de uma forma direta. Depende do tipo de carga. Então, por exemplo, se eu estou transportando... vamos pegar um exemplo aqui do nosso estado. Eu vou fazer o transporte de grãos que são produzidos no estado. Seria mais recomendado que se transportassem pela linha férrea, porque vai transportar muito mais e o preço vai sair mais barato através de um ferroviário, porque o peso é muito maior. Mas como nós ainda não temos assim um investimento tão alto no transporte ferroviário, é recomendado que ele seja transportado pelo rodoviário, certo? Que é o que nós já fazemos atualmente. Não tem como eu transportar uma quantidade de grãos muito alta através do aeroviário, então sem chance. E o aquaviário, eu preciso de uma infraestrutura dentro do meu rio, dentro do mar, dentro de onde eu for utilizar, da plataforma que eu for utilizar aquaviário. Então, nós não temos tanta infraestrutura dentro do aquaviário e nós precisamos de rios navegáveis. Esses rios, eles têm que ser navegáveis tanto em profundidade quanto em largura, comprimento. E eu preciso de uma infraestrutura em toda essa extensão. Então, o aquaviário não é muito utilizado assim para nós aqui, certo? Então, se for analisar a questão da carga, grãos seriam melhores utilizados os sistemas ferroviários. Como nós não temos tanta infraestrutura, nós até temos duas principais ferrovias que são utilizadas, mas em pequena escala, a gente utiliza mais o rodoviário, certo? Agora, eu vou mudar o tipo de carga. Eu vou transportar frutos, vou transportar frutas, vou utilizar o rodoviário. Ele é mais rápido nesse caso e o custo, ele vai ser um custo-benefício, porque ele é um material perecível, então eu consigo transportar ele de uma forma mais rápida. Agora, se eu consigo utilizar a minha linha rodoviária, bacana. Se eu for transportar uma modalidade que dependa de uma distância maior e eu consiga utilizar um aeroporto de cargas, o aeroviário pode ser um que melhor se enquadra. Então, vai depender o quê? O tipo de carga, o tempo de viagem, o tipo de material e o que você está tentando dizer, assim, o que seja mais em conta. Eu tenho que ponderar essas situações para saber se isso vai sair mais em conta ou não. Certo? Lembrando que eu tenho que colocar tudo na ponta do lápis, as questões de manutenção do veículo, rodovia, risco de acidente, tipo de carga, se é carga perigosa, se não é. A questão
do seguro da carga, do seguro do veículo, tudo tem que ser colocado em conta. Então, não tem como eu te falar qual que é mais ágil, qual que é mais em conta dentro desse contexto. Tem que ser analisado o tipo de carga, o peso da carga, a distância, a forma que você quer que ela chegue e tudo mais. Beleza? Não sei se ficou claro. Se não tiver ficado, dá o grito aí que eu volto. Sim, você tem que fazer uma análise de preço tanto por peso quanto por distância, certo? Isso dentro do sistema de transportes é chamado de economia de escala e economia de distância. Você faz uma análise do peso por quilômetro ou você faz uma análise do quilo por quilômetro, da tonelada por quilômetro, e você faz uma análise sempre vinculada à parte financeira do quilômetro por real, por unidade de moeda, certo? Você sempre vai analisar a distância e a carga. Tanto que, assim, quando você trabalha com a questão de frete, de fretagem, de caminhão e tudo mais, pelo rodoviário, logicamente, você tem que avaliar se o que você está contratando, se o caminhão que você tem, ele vai sair totalmente carregado. Por quê? É mais fácil que ele saia todo carregado, porque aí você tem uma economia maior, você consegue lotar a carga para fazer a distribuição, do que você só mandar metade do caminhão para menos. Aí você teria um prejuízo. O que é que o pessoal que trabalha com logística, que trabalha com fretagem de caminhão faz? Se você tem um caminhão que vai ser carregado, um caminhão baú, por exemplo, que vai ser carregado com metade de uma carga, você tenta fechar outra metade de uma carga e repartir as empresas, porque aí o caminhão sai totalmente carregado para a mesma região que ele vai fazer a mesma rota, e você tem uma economia de distância e de escala, porque você garante a carga e a distância é a mesma. Beleza? Show! Gostei da participação. Aqui, gente, então, a minha indústria, ela vai necessitar fazer o quê? Ela vai fazer a compra do material, então ela vai solicitar pelo sistema de transportes, que a gente não vai entrar nisso por enquanto. Depois que entra aqui, o que que faz? Faz todo o processo produtivo, que está simbolizado aqui por esse fluxograma, e a distribuição para o produtor, para o consumidor final, certo? Isso aqui tudo, desde a compra da matéria-prima, a chegada, o processo de transformação, a entrega, a satisfação do cliente, logística empresarial, tá? Muito bem, cadeia de suprimentos. O que é isso, galera? Aqui só ficou separado, inclusive aqui não é desse livro que a gente está trabalhando, eu peguei lá do Amaral, do Marco Antônio Amaral, eu peguei duas notas de aulas que ele tem, que são excelentes, eu passo para vocês depois. E isso aqui é muito prático, porque ele deixou muito bem explicado. Você tem aqui recursos, informações e materiais. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com recursos, informações e materiais. Lembrando que materiais a gente trabalha com compra, patrimônio, estoque e transporte. Você tem fonte chamada de matéria-prima, a fonte de onde você está comprando. Os seus fornecedores vão trabalhar com as matérias-primas que vão chegar até você, certo? Quando ela chegar até você, indústria, você organização, você vai fazer o quê? O processo